Olá! Em nossa aula de hoje, nós vamos estudar Introdução ao Direito Tributário. Direito Tributário. O direito tributário é um ramo do direito público que trata das normas jurídicas tributárias. Nas relações jurídicas e direito tributário, o Estado exerce seu poder de império, obrigando o particular ao cumprimento de obrigações de natureza tributária. O Estado age como sujeito ativo de uma relação jurídica, chamada de obrigação tributária. Do outro lado dessa relação jurídica, encontra-se o sujeito passivo, que é o particular, e que tem o dever de contribuir com seus recursos para custear as ações do próprio Estado, claro, no interesse da própria sociedade. Há diversos conceitos sobre o significado de direito tributário na doutrina. Vamos ler o conceito de Rubens Gomes de Souza. Rubens Gomes de Souza é o autor do anteprojeto do Código Tributário Nacional. Ele disse o seguinte: direito tributário é o ramo do direito público que rege as relações jurídicas entre o Estado e os particulares, decorrentes da atividade financeira do Estado, no que se refere à obtenção de receitas que correspondam ao conceito de tributos. Cabe registrar que o direito tributário possui autonomia dogmática e estrutural. Nós observamos isso pela existência de princípios e institutos próprios. Como princípios próprios, nós podemos citar a capacidade contributiva, o princípio da anterioridade tributária e outros. Como institutos próprios, nós podemos citar conceito de contribuinte, de tributo, base de cálculo, lançamento, imunidade, etc. Mas observem que o direito tributário é um ramo autônomo do direito apenas para fins didáticos. Em função da unicidade do direito, o direito é um só, seus vários ramos estão ligados, de maneira que nenhum deles pode prescindir dos demais. Passemos a falar agora dos tributos. A definição de tributo encontra-se no artigo 3º do Código Tributário Nacional, que é a Lei 5.172 de 1966. Eu convido você a me acompanhar nessa leitura. Artigo 3º do Código Tributário Nacional. Tributo é toda prestação pecuniária compulsória em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Vamos comentar cada um dos requisitos previstos no artigo 3º do Código Tributário Nacional. O tributo é uma prestação pecuniária. Isso significa que a prestação deve ser paga em dinheiro. Pecúnia é sinônimo de dinheiro. Sendo assim, ficam afastadas a prestação in natura, que é aquela realizada, por exemplo, com recolhimento de parte da mercadoria produzida ou comercializada, e a prestação in labore, na qual o sujeito passivo quitaria sua prestação com o seu trabalho. Segundo requisito, tributo é uma prestação compulsória. O tributo é pago porque há imposição do Estado por meio de lei. A compulsoriedade ou obrigatoriedade é uma característica essencial dos tributos. Se não houver compulsoriedade, não estaremos falando de tributo. A gente só paga tributo porque é obrigado. Terceiro requisito, tem que ser uma prestação em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir. Como já comentamos, o pagamento deve ser feito em dinheiro. Mas o próprio Código Tributário Nacional admite outras formas de liberação do contribuinte, como, por exemplo, o cheque, o vale postal, a estampilha. Isso foi previsto no artigo 162 do Código Tributário. Cabe aqui, nesse momento, fazer uma observação. Desde 2001, foi acrescentado ao Código Tributário Nacional o inciso 11, lá no artigo 156, por meio da Lei Complementar 104. Essa lei, com essa inserção no Código Tributário Nacional, trouxe a possibilidade de dação em pagamento em bens imóveis na forma e condições estabelecidas em lei como forma de extinção do crédito tributário. Mas atenção, essa forma de liberação
não altera a essência da natureza da prestação, que deve ser em dinheiro. Quarto requisito: tributo é uma prestação que não constitua sanção de ato ilícito. O tributo tem como hipótese de incidência um ato lícito. O tributo nunca será uma punição do Estado. Já a penalidade, a multa, ela tem como hipótese de incidência um ato ilícito, sendo essa basicamente a diferença entre o tributo e a multa. Quinto requisito: prestação instituída em lei. Somente a lei pode instituir o tributo. O artigo 150, inciso 1 da Constituição Federal e o artigo 97, inciso 1 do Código Tributário Nacional falam especificamente da necessidade de lei para a instituição ou majoração de tributo. E o último requisito: tributo é uma prestação cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. O que significa isso? Significa que o administrador público ele é obrigado a cobrar o tributo na forma que a lei exigir. A autoridade fiscal não tem liberdade para apreciar a conveniência nem a oportunidade de agir. Ela tem que agir exatamente nos limites da lei.